Esse mercenário foi contratado para morrer servindo como escudo de carne para um nobre inútil. E ao tentar recusar, descobriu que para elite, mercenários não têm escolha, pois são dinheiro e a linhagem que mandam. Porém, após ir de base, ele acorda no topo da pirâmide, como um jovem mestre rico de uma família muito poderosa, tendo tudo o que ele sempre quis. Só que a sua casa é meio complicada, e os seus irmãos puros psicopatas. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e hype esse vídeo que me ajuda muito. E no mais é isso, agora vamos de obra. A história começa nos falando que um mercenário que não morre é de terceira categoria, e o motivo deles cobrarem um preço tão alto é por estarem dispostos a morrer em serviço. Mesmo se ele tiver que ouvir todo tipo de merda dos seus patrões todo santo dia, o que mais ele poderia fazer? Ele trabalha por dinheiro, e é o dinheiro que manda. E essa é a simples vida miserável de um mercenário. E observando tudo à sua volta pegar fogo, um mercenário fala que nobres são muito imprevisíveis, e quando eles precisam de você, eles te procuram e fazem grandes pedidos como se fosse dar títulos a você, mas no fim de última hora, sempre mudam suas histórias do nada, inventando várias mentiras bem elaboradas. Mas o que ele disse superou todas elas. E esse mercenário muito confiante fala para o nobre na sua frente que ele acha que ele entendeu isso errado, e ele pergunta para o comandante-chefe se ele pode repetir de novo o que ele acabou de dizer. E o comandante o encara bem sério e fala que ele não ouviu errado. Agora, ele disse para ele morrer. O mercenário, muito surpreso, pergunta como assim pro comandante, e talvez ele tenha se esquecido de quem ele é. O comandante fala que não esqueceu. Ele é o Jack, o capitão do grupo de mercenários Fang. E o Jack dá risada falando que ele diz algo assim mesmo sabendo quem ele é. E ele não sabia que ele era capaz de contar mentiras. E ele sabe que isso não é uma ordem, porque caso contrário, ele não pediria para um mercenário inútil igual ele para morrer de forma honrosa no campo de batalha, como um dos seus nobres cavaleiros. Mas o comandante-chefe continua muito sério, falando que acha que foi um pouco direto demais. E ele pede desculpa se ele teve uma impressão errada. Mas esse capitão mercenário pergunta como assim impressão errada. Logo o comandante fala que ele queria simplesmente confiar uma última missão a ele. E como ele sabe, com a sua sequência de derrotas, a perda no campo de batalha é quase certa. E no fim, essas lâminas traidoras voltarão contra os protetores dessa terra, e agora estão no pescoço da família Grunford. E percebendo que não tem mais pra onde correr, ele divagou um pouco sobre isso. Assim, o mercenário fala que dadas as circunstâncias, ele entende completamente. Enquanto ele percebe que tá na hora de dar o fora dali. E esse homem na sua frente, com talento inigualável no império todo, para alguém como ele dizer tudo isso, além do mais para um nobre, ele é um homem bem sensato. E é uma pena que as coisas tenham chegado nisso. E ainda mais, uma última missão no meio de tudo isso. Ele provavelmente quer que ele procure uma rota de fuga ou algo assim. E se isso for tudo, ele pode considerar como último trabalho antes de receber o resto do seu pagamento. E o comandante começa a falar que a missão é muito simples. Amanhã, esses traidores vão fazer um ataque total, e ele deve ficar ao seu lado durante o ataque, mesmo se for só por um momento, e até o seu senhor escapar com segurança. Não, na verdade, se isso nem for possível, então até ele morrer. E ele vai quitar o restante do seu pagamento com isso quando ele se retirar. E ele entrega pra ele um tesouro, falando que uma gema desse tamanho deve ser mais do que o suficiente para cobrir os custos da operação da sua companhia por 3 anos. Mas rapidamente o mercenário dá um tapa na sua mão, jogando aquela gema para longe. E o cavaleiro bem sério pergunta o que isso significa. E o mercenário fala que é ele que deveria estar perguntando isso. E ele quer saber se ele realmente pensa que ele é um otário só porque ele está sempre sorrindo. E ele quer saber se ele realmente está mandando eles serem os seus escudos de carne. E mesmo se eles o ajudarem, eles irão aguentar por pouco tempo. E ele realmente quer jogá-los fora só para o seu mestre ganhar um pouco mais de tempo para fugir. Mas certo, vamos imaginar que por algum milagre eles consigam segurar. Então o que acontece? Ele pergunta se ele realmente acha que aqueles bastardos irão deixá-los ir. E o comandante fala que eles são mercenários, não cavaleiros. E o inimigo também sabe disso. Então quando ele morrer, o exército vai colapsar. E o mercenário, que tá muito puto, fala que é exatamente isso. E é assim que funciona o trabalho nesse negócio. E ele deve saber muito bem disso, pois para esses demônios, o seu grupo mercenário não é nada mais do que um inimigo que vai ser massacrado sem nenhuma hesitação. Logo nosso herói começa a lembrar do passado, de quando um grupo de cavaleiros entrava na floresta e avistava vários cavaleiros caídos no chão. E quando um deles ia ajudar, ele recebeu um contra-ataque no pescoço. E aquilo obviamente era uma armadilha. E os soldados perceberam que eles não eram aliados, e sim os mercenários Fang. E lá na ponta o cavaleiro-chefe fala que não iria pensar que eles iriam fingir ser seus soldados. E esses são realmente bastardos que não merecem honra. Mas o nosso herói, cortando seu pescoço, pergunta como assim honra? E quem se importa com isso? E de volta presente ele fala que teve que tomar a cabeça de muitos comandantes. E claramente ele percebeu que é assim que eles sobrevivem por tanto tempo. E obviamente aqueles bastardos estão muito animados para despedaçá-los pedacinho por pedacinho, mais do que o seu próprio mestre. Mas ele para nesse momento e pergunta bem puto se ele realmente está contando com isso, para atrair a atenção deles. E o comandante fala que é melhor ele focar apenas em completar a sua missão. Caso contrário, além de matá-lo para assumir o comando do grupo Fang, não tem outro jeito. Então rapidamente nosso garoto dá alguns passos para trás e fala que realmente pensou que ele seria diferente dos outros nobres, mas no fim ele é pior do que todos eles. Mas o comandante vai lá e pede desculpas, falando que ele foi sincero quando disse isso. Mas o capitão fala que não precisa das suas desculpas. E na verdade isso até que é melhor. Enquanto a cabeça de um desgraçado como ele, mesmo se ele tiver que oferecer isso àqueles demônios esperando, ele duvida que terá algum arrependimento. E o comandante surpreso pergunta se ele tá pensando em oferecer sua cabeça para os traidores e implorar pela
pela sua vida. E o mercenário fala que sim, ele adoraria entregá-lo e fugir, mas ele tem absoluta certeza que ele fez alguns preparativos para pará-los, deixando o comandante bem sério. Então, nesse caso, como comandante, ele deve cumprir o seu dever até o fim. E os rebeldes irão ficar bem satisfeitos com a cabeça de 2 comandantes, e pouparão seus homens em troca. E o comandante-chefe pergunta como assim 2? E se ele realmente está dizendo que vai salvar seus companheiros, planejando oferecer sua própria cabeça também. E o mercenário fala que arrastou todos com ele até ali, e ele prometeu que mostraria a eles que você pode alcançar os seus sonhos, mesmo se você vier de baixo. E eles colocaram sua fé nele, e o seguiram por todo esse caminho, tendo assim ele realmente deveria assumir a responsabilidade sobre eles, porque ele é o seu líder. E essa fala surpreende muito o comandante-chefe, e surpreso ele dá uma risadinha, e fala que ele realmente está certo. E isso é o que diferencia um verdadeiro líder, e é realmente muito chato. Se pelo menos não fosse os Grunford, se ele tivesse sido seu senhor, as coisas com certeza teriam sido diferentes. Mas logo ele vê o nosso herói partindo pra cima dele para arrancar a sua cabeça, mas o cavaleiro permanece pleno e calmo, como se aquilo não fosse nada. E depois que ele abre os olhos, ele pede para que ele não esqueça, capitão dos mercenários, Jack. E o nosso mercenário, que teve o seu mundo parado por um momento, pensa que no fim ele esperava por isso, mas ele não imaginava que a diferença entre eles seria tão vasta assim, tendo sua cabeça arrancada pelo comandante cavaleiro. E nos seus últimos momentos ele começa a pensar na maldita diferença entre os seus talentos. Mas bem, ele acha que é isso, e ele disse aos seus homens para fugirem imediatamente se ele não voltasse na hora combinada. Então, por conta disso, ele pode ir sem preocupações. Afinal, ele sempre esteve preparado para encontrar um fim desses. Mas ainda assim tem uma coisa que ele pensa sobre, que seria sobre se ele tivesse tido chances igual a esse cara, como sua vida seria diferente. Mas enquanto ele pensava nisso, ele começa a ouvir uma voz chamando ele de mestre e que por favor ele acorde. E nesse momento um moleque magrelo manda que ele acorde agora. E um carinha loiro deitado na cama pergunta quem ele é. Só que nesse instante ele recebe um tapaço na cara de um moleque muito chorão, implorando que ele acorde agora. E depois que ele leva um tapaço na cara, o loirinho se pergunta o que tá acontecendo e como diabos ele acabou de levar um tapa. E ele levou um tapa do nada e de um desgraçadinho qualquer. Mas o moleque chorão pede que por favor ele se recupere logo, chamando ele de jovem mestre Lucian. E assim que o moleque loiro se levanta, eles perguntam o que tá acontecendo. E quem é esse jovem mestre Lucian? E depois de ficar paralisado por um tempo, ele começa a se perguntar o que tá acontecendo. Mas finalmente ele percebe que com certeza tem algo de errado com ele. E pra começar, o que aconteceu com as suas mãos que estavam todas machucadas? E elas agora são muito limpas, como se fossem mãos de um jovem mestre delicado. E também quem caralhos é esse moleque chorão? E ele tava espancando alguém até a morte alguns segundos atrás, e agora tá chorando do nada. E esse moleque chorão fala com alívio que o jovem mestre tem acordado, e ele achou que ele tivesse morrido, e o seu coração quase parou. E se algo tivesse acontecido com ele, que é o seu assistente pessoal, estaria com muito problema. E além disso, teria sido uma tragédia pra sua casa. Mas o nosso mercenário Jack, que agora aparentemente é o Lucian, vai se perguntando do que esse moleque tá falando do nada. E como assim jovem mestre é assistente pessoal? E o que diabos ele quer dizer com casa? E nenhuma dessas palavras faz sentido na sua vida. E mais do que isso, ele tem certeza que morreu. E a sua cabeça foi arrancada. Uma morte tão certa que seria impossível de ser salvo. Então como? Como caralho o seu pescoço ainda tá no seu corpo? Mas agora parando para pensar, ele consegue chegar a uma conclusão, que é que agora ele acabou parando no corpo de um estranho. Um corpo jovem com a cara impecável para dizer o mínimo. E ele se querendo no espelho muito confuso, percebe que é muito óbvio olhando para esse corpo, e essa elegância exuberante, que esse corpo pertence a um nobre. Mas primeiro, agora ele precisa juntar algumas informações. E ele se pergunta qual seria o nome desse cara. Mas nesse momento ele se lembra que o seu nome é Hans, o que com certeza é muito clichê. Mas ele vai lá e fala que tem uma pergunta pro garoto. E o garoto fala que ele pode perguntar o que quiser. E o nosso prota pergunta que ano eles estão. O moleque pergunta como assim ano? E se ele ainda está zonzo por conta dos remédios. Mas mesmo assim ele fala que é o ano de 846 do calendário imperial, o que surpreende muito o nosso garoto Lucian, percebendo que então são 15 anos antes da sua morte. Então isso quer dizer que ele voltou para o passado, mas ele não faz a menor ideia de como isso aconteceu. Mas ficar pensando nisso não vai ajudá-lo de forma alguma. Sendo assim, ele fala que entende pro garoto, mas agora ele tem outra pergunta, que é que parece que ele decidiu morrer hoje, o que assusta muito o moleque na hora, que pergunta o que ele quer dizer com isso. E o nosso prota fala que para um mero servo, ousar tocar no corpo inconsciente do seu mestre, sem sequer uma permissão. Ele quer saber se as leis deste lugar, por acaso, mudaram. E se não mudaram, então ele deve responder quem ele é. E o moleque muito nervoso se curva na hora, implorando para que ele o perdoe. E ele cometeu um grande erro porque estava preocupado demais. E ele é o jovem mestre Lucian Valdek, o terceiro filho da estimada casa Valdek. E escutando esse nome Valdek, o nosso garoto fica em choque mais uma vez, se perguntando se são os Valdek que ele conhece. E essa casa é uma família nobre muito prestigiada, como um pilar que apoiou o império desde o início, e manteve um lugar por muito tempo ao lado do imperador, e retém um poder suficiente para rivalizar até mesmo com a família imperial. E é uma casa nobre muito distinta, e ele entende muito bem os assuntos dessa família, porque há 15 anos atrás, ele trabalhou como guarda para eles, por vários anos seguidos. Então basicamente ele morreu e acordou no seu antigo trabalho, mas agora como seu empregador. E o nosso garoto muito nervoso fala que isso é completamente ridículo. E depois de sofrer tudo o que se pode pensar, ele finalmente recebeu aquela chance, que foi quando nos seus últimos momentos ele se perguntou o quão alto ele
poderia ter escalado se tivesse as mesmas oportunidades de todos. Então, pelo visto, ele está recebendo uma chance para descobrir. Então, tudo bem. Se é isso que o mundo quer, se é isso que o destino deseja, então eles podem ficar de olhos bem abertos e olharem para ele com atenção. E assim ele vai até a sacada e começa a encarar o céu, pensando que eles devem ver o quão alto ele vai escalar nesse mundo. E agora, no dia seguinte, o nosso garoto caminhando pela sua mansão gigantesca. Ele vai pensando que é como esperado da propriedade de Valdek, e ele foi para todos os tipos de lugares durante os seus dias como mercenário. Mas ali é a mais extravagante de todas, e também é o lugar ao qual ele tem que se acostumar rápido. Mas ele começa a encarar os servos e se pergunta o que está acontecendo nesse lugar. E desde que ele saiu do quarto, todos os servos estão agindo de forma muito estranha, olhando diretamente para ele. E o nosso garoto, muito confuso, pergunta para o Hans o que há de errado com esse lugar. O Hans fala que é muito natural para o jovem mestre, já que ele se prendeu no quarto por tanto tempo e não encontrou ninguém além dele. E isso foi há 1 ano e 2 meses atrás. E o nosso garoto, muito surpreso, se pergunta o que ele quer dizer com isso. E por que diabos o Lucian se trancaria nesse lugar? E mesmo que ele encare isso como ele não entender a lógica dos nobres, seria impossível para o Lucian agir assim, já que os pilares dos gigantes que protegem o Império, com princípios e convicções inabaláveis, o Arquiduque Sigmund, é impossível para um homem assim ficar parado vendo seu filho se perder em um canto. Então quer dizer que ou o Lucian é um problema muito grande que foi renegado, ou ele tem algum motivo bom o suficiente para que o Arquiduque o ignore. E até ele descobrir o que está acontecendo, ele precisa evitar o Arquiduque, custe o que custar. Só que nesse momento, para a surpresa dele, um velho vai se aproximando, falando que então parece que o relatório da sua recuperação são verdadeiros. E ver o rosto do jovem mestre depois de 1 ano inteiro deixa ele incrivelmente feliz. E ele pergunta se ele está tendo algum tipo de dificuldade para se mover. Mas encarando esse velho, nosso garoto percebe que é verdade. Esse cavaleiro também fazia parte da casa Valdek. E esse é o mordomo-chefe Edwin. E embora ele tenha chegado a essa mansão em sua juventude como um refém de uma família inimiga, os seus talentos excepcionais foram reconhecidos e ele ficou encarregado de todos os afazeres da casa. Então basicamente ele pode chamá-lo de braço direito do Sigmund, o próprio Arquiduque. Mas ele começa a pensar que isso com certeza não parece bom. E ele esbarrou com uma das pessoas que ele menos queria ver. E seria impossível para ele não notar as atitudes de alguém das ruas. E a única coisa boa ali é que faz 1 ano que o mordomo-chefe não vê o Lucian. Então nesse caso, tudo que ele tem que fazer é imitar a pessoa mais nobre que ele já conheceu. Tendo assim, ele fala para o mordomo que ele agradece pela sua preocupação. E ele melhorou muito graças a ele. E como ele vem sendo negligente durante todo esse tempo, ele veio saber sobre a situação da sua família. Mas em pensar que ele esbarraria com ele deve estar com muita sorte hoje. Então ele pergunta que estado a família está nesse momento. E o velho, muito surpreso com essa fala dele, fala que a casa Valdek está mais forte do que nunca. E é um alívio vê-lo bem. E o nosso garoto fala que, pensando bem, como é que a casa Valdek poderia ter algum tipo de problema com o mordomo-chefe à sua frente. E ele fala isso pensando que, pelo visto, ele não pareceu suspeito. Mas ele se vira para o velho falando que parece que ele se preocupou à toa. E ele vai indo nessa então. E é a primeira vez que ele está fora por um bom tempo. E ele tá um pouco exausto. Mas nesse momento o velho manda que ele espere por um momento. Mas ele deve pedir para ele atrasar a sua volta, pois o Arquiduque Sigmund deseja vê-lo imediatamente, deixando o nosso garoto muito preocupado. E sendo assim, ele vai em direção ao escritório do Arquiduque e cara a cara com seu próprio pai. O Arquiduque fala que vai fazer uma única pergunta para o seu filho Lucian Valdek. Ele quer saber como ele ainda está vivo. E depois que o seu pai pergunta isso pra ele, nosso garoto fica muito preocupado e sentindo aquela aura monstruosa do velho. Mas ele ainda confuso pergunta o que ele quer dizer com isso. O seu pai fala que deixar isso passar. E ele poderia ignorar ele esquecer suas responsabilidades e ser muito mimado, usando a morte da sua mãe como desculpa. No entanto, ele cruzou a linha. E como se não bastasse ele se trancar no seu quarto por 1 ano em protesto, ele tirou a própria vida e tentou fazer mal a si mesmo. O que surpreende muito nosso garoto perguntando o que diabo está acontecendo. Mas espera aí por um momento. Então é por isso que o Hans estava cheirando tanto naquele instante e fazendo tanto barulho. Então rapidamente ele tentando desconversar isso, ele fala para o seu pai que deve ter algum tipo de mal entendido. Mas o Arquiduque fala que essa vai ser a sua última chance. E ele deve dizer claramente tudo o que ele tem pensado e guardado para si. E ele pergunta se esse não era o seu objetivo inicial, o motivo dele ter sido tão problemático. E chegando a ir tão longe e enfiar comprimidos para dormir na sua garganta com essas suas mãozinhas fracas. E escutando sobre remédios, o nosso garoto se pergunta mais uma vez o que diabo está acontecendo. Mas finalmente agora ele sabe que não tem memórias do Lucian. Mas pelo que ele se lembra do seu antigo trabalho, o terceiro filho do Arquiduque, o Lucian Valdek, enquanto ele trabalhava de guarda 15 anos atrás, ele morreu por volta desse período. E o chamado grande Arquiduque Sigmund Valdek, ele tem 4 filhos, e cada um de uma mãe diferente. E durante os 10 anos que ele passou trabalhando na casa Valdek, ele encontrou cada um dos jovens mestres e suas mães em várias ocasiões. Mas ele não se lembra de ter encontrado Lucian ou a sua mãe. E a mãe dele morreu de uma doença muito cedo. E depois que ele começou no seu posto, o próprio Lucian, por algum motivo, já tinha partido. Então nessa época, ele assumiu que a mãe e o filho eram frágeis e não pensou muito nisso. Mas então o verdadeiro
verdadeiro motivo por trás de tudo isso, considerando a morte da sua mãe e, por extensão, sua posição instável na casa. Isso era muita coisa para uma criança só lidar. Dessa maneira, ele escolheu tomar uma alta dose de pílulas para dormir, só para chamar a atenção do seu pai, o Arquiduque Sigmund. Mas com a sua reclusão de 1 ano, ele não levou em consideração a fragilidade do seu corpo, e incapaz de lidar com os efeitos do remédio, ele simplesmente morreu. Só que por ironia do destino, ele, o mercenário Jack, tomou a sua vida, e ele começa a pensar que isso vai ser uma grande dor de cabeça. Ele imaginou que o Arquiduque estava sendo muito severo com seu filho, que ele não via há mais de 1 ano, mas agora sabendo da situação completa, as suas ações são quase todas justificáveis. E não importa o quão grande ele seja como um Arquiduque, ele deve ter ficado muito angustiado, assim como um pai com seu filho. E ele pensa que, dito isso, agora não é hora para se preocupar com os sentimentos de outra pessoa. E ele está a um passo da sua maldita lápide agora mesmo. E ele diz claramente que essa seria a sua última chance. Então, obviamente, isso é um ultimato. E ele consegue ouvir isso, o som do seu futuro dourado se rachando nos seus pés. E se ele disser pelo menos uma única palavra que não seja de acordo com o que o Arquiduque quer, na melhor das hipóteses, ele vai ser enviado para algum tipo de monastério, afastado para ser um sacerdote, e ser cortado totalmente do mundo real para sempre. Ou talvez ele vai ser enviado para algum tipo de território cruel no norte, e passar o resto da sua vida sofrendo por conta do frio e bestas selvagens, vivendo uma vida miserável igual a de um mendigo. E ele rangendo os dentes de raiva, vai pensando que ele finalmente teve a chance de ter uma vida nova, mesmo custando seu próprio pescoço para isso. E não tem nenhuma mínima chance dele deixar a sua preciosa vida de rico ser arruinada dessa forma. Ainda mais pela droga de um drama familiar que nem a sua família de verdade. Então, nesse momento, ele começa a falar com o Arquiduque, falando que já que ele disse para ele expressar os seus pensamentos claramente, ele vai dizer isso. E primeiro, por manchar o honrável nome dos Valdek com a sua imprudência e causar grande preocupação a ele e o seu pai, ele oferece as suas sinceras desculpas. E ele continua falando que isso não é culpa de ninguém, somente dele. E ele não tem nenhuma desculpa para inventar. E tanto faz a punição que ele decidir. Ele vai aceitar sem nenhuma relutância, o que surpreende muito o velho mordomo nesse momento. E até seu pai fica um pouco surpreso com isso, mas fingindo estar puto, fala que palavras não mudam nada agora. Então nosso garoto pergunta para ele se não seria bom comemorar agora, o que surpreende muito o Arquiduque, perguntando como assim comemorar. E o nosso garoto dá um passo à frente, falando que o que já foi não pode voltar. Além do mais, com a vida que ele mal se agarrou, ele não vai mais se prender ao passado e irá viver com honestidade no futuro. E por esse motivo, como pai, em vez de Arquiduque, ele deveria pelo menos dar uma palavra de incentivo para o seu filho, uma criança que errou se arrependendo sinceramente diante do seu pai, e o pai a abraçando de bom grado. E segundo as leis do céu, ele pergunta se não é o certo entre um pai e um filho, e o mordomo lá do lado vai pensando que isso é inacreditável. E embora a atmosfera tenha certamente mudado, eles perguntam se esse é realmente o jovem mestre Lucien, o jovem mestre que sempre se encolhia para tudo. Parece claramente ter mudado. E depois de tudo que o Lucien falou, o seu pai continua calado e o encarando, e pergunta como é que ele ousa levantar a voz e dar a ele uma lição sobre dever parental. Mas mesmo assim ele sorri, falando que realmente se vê tudo quando se vive o suficiente. E mais uma vez nosso prota se curva e vai pensando que no fim funcionou. E ele tava nervoso pra cacete se não funcionasse. E como ele pensou, ao invés de agir sem jeito, avançar com ousadia era a resposta correta. E em vez de um rato encolhido, o Arquiduque de Valdek que ele conhece prefere um cão selvagem que é ousado. E dessa maneira seu pai fala que parece que a sua experiência de quase morte fez ele ser muito imprudente. Mas então tudo bem. Já que ele falou sobre honestidade, ele queria perguntar a ele sobre isso. E ele quer saber o que ele pretende fazer a partir de agora. O nosso garoto fala que primeiro ele vai reconstruir seu corpo arruinado. E depois disso, lembrando daquele momento que ele perdeu pro Cavaleiro Dourado, ele fala que vai aprender a usar a espada corretamente. O que surpreende muito seu pai perguntando como assim espada? E o Lucien fala que é claro que sim, mas primeiro ele tem que lidar com seu corpo enfraquecido. E bem, se ele apenas comer e dormir bem, as coisas com certeza não irão melhorar. E o seu pai, completamente surpreso, dá um sorrisinho satisfeito falando que ele realmente leva jeito com as palavras. E tanto faz se isso é arrogância ou não. Eles irão ver quando chegar a hora. Sendo assim, ele se vira para o mordomo-chefe e manda ele dar aquilo novamente para ele. E aquilo será muito mais útil do que palavras, que não vão ser entendidas agora. Mas o Lucien, escutando essa conversa, se pergunta como assim aquilo, e do que eles estão falando. Mas mesmo assim, o mordomo-chefe se curva falando que entende, e ele vai lidar com os preparativos, deixando o nosso garoto mais perdido ainda com esse tal de aquilo. E o que diabo seria isso? Mas no dia seguinte ele descobriu que era aquilo. E esse tal de aquilo era muito dinheiro. E finalmente o Jack percebeu que então era isso que faz um nobre ser um nobre. Uma riqueza sem tamanho, que é basicamente uma mesada ridícula. E ele se pergunta se isso é o suficiente para um mês. Mas se for isso, com certeza é. E com essa quantia, ele pode reformular completamente esse corpo lamentável. E até mesmo pode fazer aquele elixir. E assim no outro dia, o Arquiduque e o seu mordomo-chefe vão caminhando pela estufa, enquanto o velho mordomo vai pensando que ali é o lugar onde a arquiduquesa se importou durante toda a sua vida. E o Arquiduque não vem até ali há muito tempo. E ele esperava isso, mas ele vir até ali é por causa da mudança do jovem mestre Lucien. E mesmo que ele tenha tido problemas com o mestre por um tempo, ele é um dos filhos da graça da arquiduquesa, que o seu mestre amava muito, e ele sabe que ele não iria abandoná-lo tão facilmente. Mas nesse momento o Arquiduque para e fala que foi patético. E como os olhos dele sempre estavam tremendo como se ele tivesse autorrealizado com alguma coisa, o jeito que ele
se encolhia como um cachorro de rua se ele levantasse a voz. A atitude dele foi muito diferente da dela, então ele pensou que a única coisa que ele tinha puxado da sua mãe fosse a aparência. Mas hoje, pela primeira vez na vida, ele pensou na oportunidade de talvez ele ter se enganado. E ele pergunta para o mordomo se ele viu o olhar daquele garoto, e viu como ele falava e se portava. O mordomo fala que sim, ele viu todo, e ele não estava tremendo em nenhum lugar, e foi uma atitude verdadeiramente digna e calma. E ele comenta que o jovem mestre Lucian é muito considerativo e gentil por natureza, então ele acredita que ele tem ficado para trás em comparação com os outros jovens mestres. Mas, pelo visto, o sangue do jovem mestre corre em suas veias. Só que o Sigmund fala que eles terão que esperar para ver, e as coisas que estão diante daquela criança não são assuntos que podem ser resolvidos com palavras. E o velho mordomo fala para o seu lord que ele teme que tenha problemas, e o arquiduque pergunta que problema é esse. O mordomo diz que a mesada suspensa do jovem mestre Lucian foi restabelecida, mas houveram evidências que uma lavagem de dinheiro foi feita, e com a sua investigação, sugere que o segundo jovem mestre, o George Valdek, estava envolvido. Além disso, ele demitiu a governanta que cuidava do jovem mestre e colocou um dos seus no lugar dela, mostrando a sua clara intenção de manter as coisas sob controle. E o arquiduque fala que mesmo sendo uma criança capaz, o que o segue é sua cabeça fechada, e ele entende o rancor que ele tem pela família materna do terceiro filho, mas ser tão persistente nisso não vale a pena. E o Edwin pergunta se ele deveria tomar medidas separadas, mas o arquiduque fala que não, e ele manda o mordomo-chefe não se envolver nisso. Mas o mordomo pergunta se isso não é uma força excessiva com alguém que tem recuado até então. Mas o pai da Lucian fala que se ele tivesse se preocupado com o seu redor, essas palhaçadas nem sequer teriam chegado a ele. Além disso, esse é simplesmente o preço que o terceiro jovem mestre está pagando por ter demorado tanto para voltar ao seu juízo. E no fim, isso até que funcionou muito bem, e ele quer ver como o garoto vai lidar com isso. E se ele não conseguir lidar com isso, ele não vai precisar esperar muito dele. E enquanto o sangue da casa Valdek pode ser a chave, é importante que alguém abra o seu caminho com as próprias mãos. E sendo assim, alguns dias se passaram, e os empregados na mansão conversam sobre quantos dias aquele pirralho tá assim. E pelo visto o jovem mestre se trancou de novo, mas o empregado Hans está há 3 dias em frente à porta do Lucian, não deixando ninguém entrar. E voltando ao passado, o Lucian falou para ele que a conversa com o arquiduque tinha sido muito boa, que até mesmo seu suporte financeiro foi restaurado, mas considerando a relação deles, isso não deve ter sido muito fácil. E o Hans pensava que ele deveria ter reunido muita coragem, e agora ele está tentando seguir em frente, mesmo com todo o peso sobre os seus ombros. E ele fica muito emocionado com isso, mas o que ele não sabia era que o nosso plot não tremia de medo ou algo do tipo, e sim de muita excitação por ver tanto dinheiro na sua frente, e um mar de possibilidades, pois ele finalmente poderia melhorar o seu corpo fraco e conseguir fazer aquele elixir. E de volta ao presente, o nosso garoto no seu quarto é coberto por uma névoa muito assustadora, e depois de suar um pouco fazendo as coisas, ele vai pensando no Hans, e ele com certeza deve ter muitas perguntas, mas julgando pelo jeito que ele guarda a porta do seu quarto, ele é bem leal, e um filho de um arquiduque que começou com ferramentas de alquimia que nunca tocou em sua vida, e procurou por uma erva que é absurdamente cara, porque ela cresce sob a lua, sem mencionar que o seu uso ainda não foi completamente comprovado, um medicamento chamado erva do luar. E para completar, aquela mesma criança gastou até o seu último centavo para comprar isso, mas ele começa a pensar que o Hans ainda é muito ingênuo, e ainda não é tarde demais, e ele deveria comprar muita erva do luar, e ele pode parecer um lunático agora, mas daqui a 1 ano, 10 vezes, não, talvez 20 vezes, é o que ele vai receber em troca, pois o preço dessa erva vai decolar muito. E se acalmando um pouco, ele começa a parar para pensar que ele realmente precisa dar o braço a torcer para os alquimistas e a ousadia deles, pois nesse mundo, na história, o sucesso da Kiro deve ser incerto, e mesmo assim eles continuaram recolhendo todas as ervas do luar do Império, e foi uma aposta que não surge todos os dias, que tinha o destino da guilda nas suas mãos. E bem, graças a essa audácia, o chamado Néctar, a bebida dos deuses, foi criada. E para usar o termo deuses em uma mera droga alquímica, eles até mesmo foram ameaçados com acusações de blasfêmia. Mas assim que os efeitos foram revelados, todos estavam ocupados cantando suas orações como se aquilo tivesse sido algo trazido pelos deuses. E por mais de 1000 anos, tinha uma verdade absoluta e irrefutável, o nível de um guerreiro decidido no seu nascimento, e esse limite é indecifrável, e o talento inato estava nas mãos do destino, e a constituição de qualquer um, e isso nunca mudaria, não importa o quão desesperadamente se esforçasse, eles não conseguiam quebrar essas restrições, ou então pelo menos era o que eles acreditavam, pois a coisa que destruiu essa lei definitiva não foi nada além do que o néctar dos deuses, e até mesmo por beber isso, aqueles que eram totalmente desprovidos de talento foram transformados em espadachins úteis, e claro, o efeito dessa versão não chega nem perto do original, e a qualidade não passa de um produto em massa, mas para conseguir fazer esse corpo ficar em pé, não tem nada melhor do que isso. E ele começa a pensar que esse jovem mestre deve se considerar sortudo, pois quando o tumulto se espalhou por todo o Império, a guilda dos alquimistas foi a primeira coisa a entrar em chamas, e a receita do néctar, que girou a balança do poder de cabeça para baixo, foi considerada perigosa demais para existir, e por conta disso ela foi apagada da história. E com isso dito, de algum jeito o nosso garoto no passado conseguiu recriar algo similar com as dicas que ele encontrou, e claro, vários deles morreram
dinheiro no processo, com vários efeitos colaterais. Mas no fim ainda deu certo. Sendo assim, ele começa a beber o seu néctar dos deuses, pensando que o que acontecer ali é o que realmente importa, e o produto dos humanos, transformando a natureza em sua mana. E a qualidade e a performance que é possível obter variam dependendo do quão boa é a sua circulação. E o processo de espalhar e recuperar mana pelo corpo é performado. E agora ele está usando o poder do néctar, mas ele fica um pouco confuso com o que está acontecendo, pois mesmo com os caminhos estando abertos, ele não entende por que ele está assim. E a resistência corporal que sempre ocorre ao absorver mana, aquela dor imensa, não está ali. E ao invés disso, está surgindo livremente como se tivesse voltado ao seu lugar original. E até mesmo corpos de recém-nascidos têm impurezas que obstruem a circulação. Então ele se pergunta muito chocado se será mesmo que o Lucian é um daqueles chamados gênios inigualáveis. Mas enquanto o nosso garoto descobria coisas sobre o seu corpo, em frente à sua porta, o Hans estava muito nervoso. Só que nesse momento, finalmente a porta é aberta. E o nosso garoto pergunta para o Hans se nada aconteceu enquanto ele estava fora. E o moleque muito nervoso vai até o jovem mestre e pergunta se ele sabe quanto tempo se passou enquanto ele estava lá dentro. E mesmo ele chamando por ele, não tinha respostas. E ele o alertou para não entrar, não importa o que acontecesse. Então ele ficou muito preocupado que algo poderia ter acontecido com ele. Só que o nosso garoto o encara com um sorrisinho muito satisfeito. E observando isso, o Hans ficou muito confuso e começa a olhar para ele de cima para baixo. E vai comentando que com certeza ele é o jovem mestre Lucian, mas porque ele sente que ele não é o verdadeiro. Enquanto o nosso garoto pensa que esse pirralho Hans é realmente muito perceptivo. Mas é óbvio, ele acompanha ele desde muito tempo. Então isso é normal. E basicamente a sua aparência externa requer cuidado e tempo. Então não teve muitas mudanças drásticas. Mas o que importa é o que está dentro, que está se transformando num ritmo inacreditável. E a constituição interna do Lucian está fazendo esse milagre acontecer. E ele fica muito feliz pensando que tem certeza disso. O potencial desse garoto é do mesmo calibre daqueles que podem mudar o mundo. E ele fica muito animado pensando que se as coisas correrem bem, esse corpo deve ultrapassar quem ele foi nos seus dias de mercenário em apenas um ano. Mas ele comenta com o Hans que agora que ele parou para pensar, ele percebeu que isso foi possível graças a ele. Mas o Hans perdido pergunta o que ele quer dizer com isso. E o nosso garoto fala que punição e recompensa devem ser obviamente dadas. E ele deve ouvir cuidadosamente, pois ele vai dizer apenas uma vez. Ele manda ele vender tudo o que ele tem, até suas cuecas se possível, e comprar o máximo que conseguir de erva do luar, pois ele com certeza vai ganhar uma grana. E eles irão chegar aos céus juntos. Mas obviamente o Hans não acredita muito nele. Enquanto o nosso garoto pensa que ele é realmente um inveja, pois na sua vida passada não existiam nobres assim. Mas depois disso, uma semana se passou, e na floresta pacífica, o nosso garoto caminhava com o Hans. Mas o Hans obviamente estava um pouco nervoso, olhando para o jovem mestre, enquanto o nosso prota estava muito feliz, pensando que tudo isso estava muito incrível. E como uma vida pode ser tão confortável como essa. Comidas deliciosas são servidas na hora certa, e um quarto que é limpo sem ele levantar um único dedo. E eles preparam até mesmo a sua cama. E no passado, pular refeições era uma rotina diária, e aquela vida foi realmente sofrida. E graças a essas coisas incríveis, ele tem conseguido focar inteiramente em se recuperar. Mas tem algo na sua mente o incomodando o tempo todo, que é que nesse ponto do tempo, havia um guarda da família Waldeck chamado Jack. Mas pelo que ele pesquisou de acordo com o capitão da guarda, não tem ninguém remotamente parecido com o Jack nas proximidades. E o posto que ele tinha agora é ocupado por alguém que ele nunca viu antes. E na verdade assim deve ser melhor. E encontrar outro Jack seria muito desagradável e também perturbador. E ele acha que não tá pronto para dar de cara com ele mesmo. Mas enquanto Lúcia pensava nisso, o Hans lá atrás o encarava bem preocupado e perguntava para ele se ele realmente queria entrar ali, pois ele se lembra claramente que ele disse que nunca mais iria botar os pés no campo de treinamento. Só que o nosso garoto confuso pergunta como assim ele falou isso. E o Hans fala que ele falou sim, e ele se lembra muito bem, porque depois que o segundo jovem mestre brigou com ele no treino, ele disse que nunca mais ia voltar pra lá. E o nosso garoto começa a pensar que vendo como Hans está agindo, ele pode imaginar o que aconteceu. E para o filho de um arquiduque, esgrima é praticamente obrigatória. E isso fez o segundo jovem mestre usar violência para intimidar o jovem Lucian, usando o pretexto de treino de espadas, para prevenir o Lucian de voltar para o campo de treinamento. E ele fala para o Hans que sabe mais ou menos porque ele tá preocupado, mas com certeza não tem mais com o que se preocupar. E o Hans pergunta como assim? E o nosso garoto responde que está tudo no passado. Ele apenas deve ter fé nele e seguir em frente. E finalmente chegando ao campo de treinamento, dois cavaleiros conversam, e um deles pergunta se isso é realmente verdade, se o terceiro jovem mestre viu ali mesmo, e o outro fala que é verdade sim. E ele está olhando ao redor do campo de treino com seu subordinado. Logo esse bigodinho começa a pensar no que esse idiota tá pensando, e porque ele viria ali de todos os lugares. E não tem como ele ter esquecido daquilo que aconteceu com ele, naquele bendito dia. Mas na verdade isso pode funcionar muito bem ao seu favor. Sendo assim, ele manda aquele carinha reportar isso para eles imediatamente, pois ele vai ter certeza de preparar um delicioso banquete antes deles chegarem. Mas logo a cena volta para o nosso garoto, observando o campo de treinamento. E por um momento ele pensou que eles teriam coisas decentes, mas isso está muito além das suas expectativas. E não apenas ali tem um arsenal enorme de armas, que pode ser usado sem se preocupar com quebrar, mas também tem um espaço enorme, onde se pode praticar livremente atividades mais intensas. E em pensar que uma instalação dessas pertence a alguém é um completo absurdo. E ele pensa que se tivesse um
espaço desses assim antes, quantos jovens poderiam ter sobrevivido pelo menos um pouco mais. Mas enquanto ele pensava nisso, aquele bigodinho se aproxima, falando que os seus olhos realmente não estão enganados. E esse é realmente o terceiro jovem mestre. E isso é tão surpreendente que ele achou que fosse mentira. E é difícil de acreditar nisso. E ele pergunta se ele se lembra da primeira vez que o jovem mestre George instruiu ele um ano atrás, quando ele fugiu sem nem olhar para trás. Essa visão está muito vívida na sua mente, assim como um cordeiro sendo perseguido por um lobo. E ele imagina se é por isso que ele parece ainda ter medo desse lugar. E ele tá vendo que ele trouxe o seu assistente a essa terra sagrada dos guerreiros. E já faz algum tempo desde a última vez que eles se viram. E ele, Hendrik, cumprimenta o terceiro jovem mestre. E esse velho é muito arrogante fala que um ano atrás, ele pessoalmente ajudou o segundo jovem mestre a corrigir a sua postura. E ele quer saber se ele se lembra daquilo. E aquele dia foi realmente muito legal. Só que o nosso garoto dá só um sorrisinho muito puto. E percebe que esse merdinha tá passando do ponto. E esse dia vai ser muito interessante. E sendo assim, o Lúcio vai pensando sobre a patente de cavaleiro, que pelo menos era para ser a personificação da honra e da lealdade. Normalmente, saudando de uma família nobre, é esperado que um cavaleiro masterize artes marciais estritas e etiquetas desde jovem. E ele é alguém agraciado com o título de cavaleiro dado pelo seu lorde. E a existência dele se completa. Então, no fim, eles não são nada além de cães de caça em coleiras caras. E é por isso que um homem deve ser leal ao seu lorde para garantir riqueza e honra, e mostrar a diferença daqueles com sangue nobre. Então, para esse velho ter uma atitude tão insolente na sua frente, mesmo que ele ache que a situação nada favorável do Lucian tenha a ver com isso, ele só é tão ousado assim por ter alguém ao seu lado. E se não tivesse outro jeito, ele teria começado um método bem mais duro de recondicionar a mente dele, com as suas queridas facas. Mas obviamente, se ele fizesse isso, o arquiduque não deixaria passar. E de qualquer modo, os cavaleiros são o núcleo do poder da família e são assentos valiosos. E a punição que ignora os procedimentos oficiais só criaria uma tensão desnecessária entre o Lorde e os seus subordinados. E ainda não é a hora certa para isso. Sendo assim, ele fala que é um absurdo evitar o treinamento só por conta do que aconteceu lá atrás. E de agora em diante, ele planeja visitar esse lugar com frequência, apenas para aprender o manejo da espada. E como ele disse, já se passou um ano, então eles não deveriam ter pressa. Mas o cavaleiro pergunta como assim espada? E se ele tá falando que ele, o terceiro jovem mestre, quer aprender espada? E é realmente uma piada boa. É só que ele é velho demais para começar a treinar com a espada agora. O nosso garoto surpreso pergunta como assim muito velho, com 16. E o bigodinho fala que para sua informação, qualquer um que passa dos 15 já é considerado uma causa perdida. E assim que você passa dos 15, esse é o seu fim. E formações de espadas são um legado, uma arte secreta criada pelos seus ancestrais. E eles garantem luz àqueles que simplesmente seguem seus movimentos. E são a essência de uma sabedoria antiga, capaz de evoluir o corpo físico. Porém, só é significativo para aqueles com caminho de mana que estão abertos, já que esse caminho de mana se fecha aos 16. Não vai servir para nada além de um treinamento físico simples. E formação de espadas sem luz não é nada além de uma casca vazia. E parando para pensar, talvez combine muito bem com ele, jovem mestre, pois essa é a sua chance de se tornar o melhor mestre de nada do Império. Assim, ele iria economizar tempo e seguir o seu caminho. E se não for assim, ele sempre pode passar seus dias no jardim. Afinal, todo mundo tem uma posição que se encaixa melhor. E o velho vai encarando Lúcia, percebendo que ele ficou completamente sem palavras. E em primeiro lugar, a ideia do caminho de mana se fechar aos 16 é uma completa mentira. E é uma loucura que desapareceria com um pouco de pesquisa, mas isso não importa. Além de que, quando chegar a hora, ele pode só se fazer de idiota quando tudo explodir, porque o seu objetivo já vai estar concluído. E um tolo paralisado pela ignorância, incapaz de soltar qualquer palavra em protesto, congelando em medo enquanto é ridicularizado por um mero empregado, mostrando essa cara patética para todo mundo ver, que nem no ano passado. E nesse momento, nosso garoto começa a falar tremendo, chamando ele de Lord Hendrik, e fala que por algum motivo, isso não se parece com o que ele lembra, e é um pouco diferente demais. E ele fala que o caminho de mana não fecha aos 16, mas lá pros 25. Então, para o seu entendimento, não tem problema ele aprender agora. Mas o Hendrik pergunta se ele tem certeza disso. E o nosso garoto fala aparentemente muito mansinho, que acredita que ele pode estar enganado. E se por acaso o mestre George também pensa assim. E o Hendrik fala que é claro, e não é nada além de senso comum. Enquanto ele é muito confiante, acha que isso resolve tudo. E agora que ele o mencionou, ele não consegue nem argumentar. Então nosso protinho fala que certo, foi o que ele pensou. E já que o jovem mestre disse, ele fala para o Hans que parece que a casa Valdek está completamente condenada. E ele também deve pensar assim, claro, ele não tem outra escolha. Mas o Hans, com muito medo do protinho, pergunta o que está acontecendo. Enquanto o nosso garoto começa a ter um ataque de loucura, gritando que isso é algo tão básico que até um vira-lata deveria saber. E como alguém da sua idade consegue ficar tão confuso, isso é um completo absurdo. E em pensar em quantas pessoas talentosas tiveram oportunidades roubadas por causa desse seu pensamento idiota. E só de ouvir isso dá lágrimas nos olhos. E em pensar que o seu próprio irmão é um cabeça de vento idiota. Mas o Hendrik, muito nervoso, pergunta do que ele tá falando, enquanto o nosso garoto manda ele não tentar pará-lo, pois o que ele diz é verdade. Então é uma desgraça para o nome da sua família e uma crise inegável. E sinceramente, ele não se atreveria a tentar enganá-lo, o filho do seu Lorde. Ele com certeza não seria tão idiota assim, né? E após ele ouvir isso, o bigodinho pergunta o que ele quer dizer com isso, e como assim ele tá tentando enganá-lo. E o Lucien fala que sim, ele deve
esquecer o que ele disse. Ele só falou demais porque essa situação é tão inacreditável. E um cavaleiro da casa Valdek nunca faria truques sujos com o seu Lorde. E o bigodinho, ficando cada vez mais nervoso, fala que é claro que não, sem dúvida. O nosso prota fala que certo, então ele acha que isso é bom. E se esse for o caso, então ele não pode deixar isso passar, pensando que agora ele vai ensinar o que acontece quando você não pensa no que fala. Sendo assim, ele fala para o Sr. Hendrik que ele fale em reconhecer a gravidade dessa situação. O Hendrik, muito nervoso, pergunta o que ele quer dizer com isso. O nosso garoto fala que se ele simplesmente tentasse humilhá-lo, ele deixaria pra lá. Mas não é só ele, e todos parecem subestimá-lo. E isso de fato é sua culpa, por esquecer das suas tarefas e perder o seu tempo. E como ele poderia culpá-lo por isso? Mas esse assunto é completamente diferente. Para ele, como um cavaleiro, e para o seu irmão, um pilar do Grão-Ducado, para obstruir o recrutamento de novos talentos baseado em desinformação. Isso é algo que ele não pode ignorar. Isso iria comprometer a força de cavaleiros da Ordem de Valdek, e em troca, colocar uma ameaça para a segurança das pessoas, a fundação do seu domínio. E para alguém que segura o nome da casa Valdek, ele tem o direito de estar furioso. Então ele fala para o Sr. Hendrik que ele acredita que ele deve saber o quão séria é essa situação. Então é melhor ele ficar preparado, pois ele vai reportar esse incidente ao seu pai, e vai pedir que ele tome uma ação disciplinar. Só que escutando isso, o velho fica muito nervoso, pensando que espera, isso não pode estar acontecendo. E ele sempre tremia só de mencionar o nome do seu pai. Mas agora, por que esse moleque tá assim? E desde quando esse pirralho tem tanto culhão? E ele era tão inútil quanto um recém-nascido, mas agora ele está completamente diferente, como se ele fosse a presa no prato de um devorador. Só que nesse momento, para a surpresa de todos, o jovem mestre George aparece, perguntando que comoção toda essa. E assim que o Hendrik se vira, ele vê o seu Lorde, enquanto o nosso garoto dá um sorrisinho pensando que ele veio na hora certa. O seu irmão mais velho finalmente decidiu aparecer e agraciá-lo com a sua presença. E assim o George o encara bem puto e pergunta o que ele faz de novo ali, Lucien Valdek. E notando uma oportunidade de escapar, o velho Hendrik vai até o jovem mestre e fala que vai explicar tudo. E depois de explicar tudo, ele fala que essa é a situação. Só que nesse momento o George fala que basta, e ele não tem que explicar nada. Mas ele vai de cantinho no seu ouvido e fala que ele viu toda essa patética exibição com seus próprios olhos. E ele pensa que ele estava sendo influenciado por uma criança que não tem metade da sua idade. Ele é realmente desapontante. Então ele toca no seu ombro mandando que ele se recomponha. E quer dizer, a menos que ele não pretenda envergonhá-lo mais. E depois que ele coloca o cavaleiro no seu lugar, ele vai em direção ao nosso garoto. Enquanto o Hans lá atrás está com muito medo do jovem mestre George, falando que ele parece estar muito furioso. Mas o Lucien fala que sim, aquela expressão no rosto dele é muito impressionante. E o nosso garoto lembra que ele era conhecido pelo seu comportamento violento, desde os seus dias como guarda. E ele é um modelo típico de um nobre. E já que a sua facção era mais fraca do que a dos seus irmãos mais velhos, ele recrutava bastante gente de fora. Mas nenhum deles teve um bom fim, porque quando ele considera alguém inútil, ele acusa ele de algum crime e joga eles pra fora. Só que o nosso garoto, se fazendo de besta, saúda o seu irmão mais velho, o George Valdek, e ele fala para o seu irmão que ele espera que ele esteja bem. E faz um tempo que eles não se encontram. Mas o George na hora fala que ele é muito idiota. O nosso garoto confuso pergunta o que isso significa. E o George fala que tanto faz as palavras trocadas entre ele e o Sr. Hendrik. Ele viu tudo. E com um sorrisinho confiante, ele pergunta como é que ele ousa trazer desonra para dentro da casa Valdek. O nosso garoto, ainda confuso, pergunta se ele poderia explicar o que ele considerou como vergonhoso. E o George fala que já faz um tempo desde que o Sr. Hendrik deu uma aula teórica. Então parece que houve um mal entendido. E ele usou seu nome para causar um caos desnecessário. E isso com certeza foi um erro muito óbvio. E ele não era capaz de assumir a responsabilidade por isso. No entanto, ele não tem nenhuma intenção de reprimir ele por esse incidente, considerando quanto sangue ele derramou pela casa Valdek. E ele sabe que o peso da sua lealdade é muito maior. Ao contrário dele, um homem que nem mesmo aguentou o treino de esgrima e fugiu. E ele pergunta se ele acha que realmente está certo em condenar alguém. E o seu irmãozinho Lucien Valdek tem que primeiro aprender a respeitar os cavaleiros, pois é por conta deles que a casa Valdek continua a existir. Então ele se vira para todos e pede desculpas em seu nome por toda essa comoção de hoje. Isso foi simplesmente o erro de uma criança imatura. Então ele pede perdão, pois ele vai pessoalmente ficar de olho no seu irmãozinho idiota a partir de agora. Só que obviamente o Lucien, que é muito mais ardiloso do que ele, percebe que então é assim que ele vai agir. E ele quer se fazer de esperto. E na verdade foi a ele quem ele xingou. E mesmo assim ele não só distorceu isso como se ele tivesse insultado os cavaleiros para irritá-los, como também salvou sua própria dignidade no processo. Mas bom, ele tá feliz que ele fez isso, pois agora ele vai usá-lo direitinho. Assim ele fala para o George que é como esperado do seu irmão. E embora tenha tido um mal entendido entre ele e o Sr. Hendrik, seria justo ele o punir por insultar ele. Mas ao invés disso, ele o agraciou com uma lição preciosa. E ele chamou ele de cabeça de vento, cabeça oca e várias outras coisas. Mas em todo caso ele tá muito envergonhado de ter dito essas palavras, que são muito embaraçosas. E ele fala muito sério que ele aprendeu muito com seu irmão mais velho hoje, com a sua grande generosidade. E eles têm que se apressar e guardar os ensinamentos do jovem mestre no seu coração. E papel com certeza não é o suficiente. E eles têm que escrever em seda fina. Enquanto o nosso garoto percebe que também ele vai gravar sua verdadeira presença na mente de todos, pois aquele jovem mestre do passado não existe mais. Então ele vai em direção ao seu irmão, falando que agora ele vai seguir o seu caminho, se lhe dá a sua permissão, mas fala baixinho para o jovem mestre, e afinal, não é bom eles ficarem juntos por mais tempo. Mas
obviamente o George tá muito puto com o Lucian, falando que ele é só um bastardo, e ele realmente não tem medo. E ele pergunta se ele acha que vai deixá-lo sair assim. Só que o nosso garoto pergunta se ele esqueceu de uma coisa, pois o seu pai tá de olho nele ultimamente, e ele não tem nada a perder. Ele, por outro lado, é diferente. E assim ele passa pelo seu irmão, e fala que vai tomar isso como sim. E ele, muito sapeca, fala que vai indo agora, irmãozinho George. E assim que ele sai do campo de treinamento, ele fala pra ele e o Hans correr o mais rápido possível dali. Mas de volta ao centro de treinamento, o velho Hendrik pergunta para o Lord George se está realmente tudo bem, deixá-los irem assim. Mas o George está completamente possesso de ódio agora, pensando o que ele vai fazer para infernizar a vida do seu irmão. Mas depois disso, no meio da floresta, o nosso garoto e o Hans vão caminhando, enquanto o Hans, ainda um pouco confuso com o que aconteceu há pouco, pergunta se ele tem certeza que vai ficar tudo bem. E ele deve conhecer o Lord George mais do que qualquer um, e se for ele nunca vai deixar algo assim passar. E mesmo se eles forem sortudos o suficiente para isso, ele sabe que aquele cavaleiro bigodudo terrível vai fazer ele desaparecer sem deixar rastros. Então ele tá com muito medo. Só que o nosso garoto manda ele se acalmar um pouco, pois ele sabe que só alguém que já passou por isso consegue entender a verdade. E quando o superior incompetente piora as coisas e depois finge que não sabe de nada, ele sabe como essa sensação é uma merda. Então ele fala sorrindo para o Hans que nada vai acontecer. Então ele manda que ele levante logo, pois um cavaleiro nunca faria algo do tipo. E ele não irá deixar isso acontecer de forma alguma. E ele passou por muitas coisas por sua causa. E quando um mestre age de forma tola, são seus subordinados que pagam o preço. Especialmente ele, que é o seu atendente pessoal. E ele deve ter tido uma vida muito pior do que isso. Então ele fala muito sério para o Hans que ele vai fazer uma promessa, que daqui pra frente, o seu comportamento idiota nunca levará o seu povo a ser desrespeitado ou ficar ansioso. Então ele quer que eles trabalhem bem juntos, deixando o Hans muito emocionado com isso. E agora, no outro dia, na mansão do Protinha, o nosso garoto Hans vai caminhando pela mansão, enquanto o Lúcio vai pensando que depois do que aconteceu no campo de treinamento, ele ficou se perguntando por que estava tudo tão quieto. Mas aquele desgraçado do George, com certeza não deixaria aquilo passar. E é como ele pensou, ele fez alguns truques sujos e fudeu a vida dele. E ele começa a falar puto que ele não vai deixar isso passar. Enquanto o Hans lá atrás fala que ele tem razão, eles não podem deixar isso passar. E o nosso garoto com muita raiva pergunta se o Hans está pronto. E o moleque fala que sim, está 100% pronto. Então ele fica puto perguntando como é que eles se atrevem a mexer com seu querido dinheiro. Enquanto o Hans fica mais puto ainda porque mexeram com a sua mesada também. E logo Lucien vai pensando que tudo começou com uma proposta de dinheiro que caiu nas suas mãos hoje. E o dia em que ele pudesse comprar mais ervas do luar e conseguir o que ele precisa. O dia que a sua balança estava cheia. E era pra ter sido um dia muito feliz. Mas não foi isso que aconteceu. Pois resumindo, a mesada de Valdek foi cortada em 75% e o salário mensal do Hans foi cortado em 30%. E basicamente o que aconteceu foi que o segundo jovem mestre, aquele desgraçado merdeiro do George, mexeu com o seu dinheiro, usando a empregada que ele colocou no seu anexo. E fraude é um crime muito sério, punido com morte, até mesmo na alta sociedade. E o motivo pelo qual ele conseguiu escapar desse ato era por causa de uma abertura do seu lado que ele conseguiu explorar. E depois da morte da mãe do terceiro jovem mestre, o Lucien negligenciou e delegou a gerência do dinheiro para outra pessoa. E era para ser a Dana, a antiga empregada-chefe que ficou ao lado dele por muitos anos. E não essa jovem empregada-chefe novata. E ele cara a cara com essa empregada jovem. A empregada fala que é a primeira vez que vê ele pessoalmente. E é um prazer conhecê-lo, jovem mestre Lucien. E o seu nome é Jenny, e ela é a nova empregada-chefe, e está no lugar da Lady Dana. E quando ela entrou, ela quis se apresentar, mas ele parecia não querer sair do quarto. Mas parece que aquele longo período acabou. Só que lá do lado Hans tá muito puto, perguntando que tipo de tom é esse que ela tá usando com o jovem mestre. Mas o nosso garoto manda ele ter calma, pois ela não está errada. E deixando isso de lado, ele quer saber de outra coisa, porque eles têm algo muito mais importante agora. E ele vai direto ao ponto. Ele quer saber se ela escreveu esse plano orçamentário. E ela dando uma risadinha muito feia, fala que tava se perguntando o motivo dele ter chamado ela. Então foi por conta do plano orçamentário. E sim, foi ela quem escreveu. E já que ele deu autoridade para a empregada-chefe, que no caso é ela só lidou com as tarefas que foram dadas a ela. Mas ela deve dizer que está um pouco surpresa, pois ele está interrogando ela com muita dureza, sendo que ela só fez o seu trabalho. Afinal, era ele que deveria fazer esse trabalho em primeiro lugar. E o nosso garoto pensa que então tá. Ele sabia que ela ia usar essa desculpa, já que também claramente a culpa é do Lucien. Então ele fala que certo pra ela. Ele entende isso, então não tem o que fazer. Mas deixando isso de lado, tem outra parte que ele não consegue aceitar. A maior parte dos fundos que o seu pai garantiu foram usados para aumentar o salário dos empregados. E ele já confirmou isso. E já que eles sofreram muito graças à sua negligência, ele aposta que seja visto como uma compensação por isso. Mas mesmo assim, porque o salário do Hans foi cortado e muito menos não foi aumentado. E ele pergunta se ela não acha que isso é um pouco demais. Enquanto essa empregadinha que era sua jovem mestre, como se ele fosse só um inseto. E elas fazendo de sonsa fala que caramba, para algo assim ter acontecido, ela deve ter cometido algum tipo de erro. E quando você tem tantas demandas, tem tanta coisa para se preocupar, ela acaba se perdendo. Mas já que todos estão ali, eles podem afirmar o quanto ela trabalhou. E ela pergunta para o pessoal se não é mesmo. E obviamente as empregadas ficam com muito medo dela e falam que sim, é isso mesmo. A Lady Jenny tem estado muito ocupada ultimamente. E eles deram muito duro para dar mais suporte para ela de agora em diante. Então nosso garoto
garoto vendo isso só suspira e fala que vai voltar agora, pois o corpo é seu, mas as mãos pertencem a outra pessoa. Mas antes que ele pudesse sair, ele pergunta novamente para a empregada-chefe, e ele espera que ela responda com cuidado, se ela sabe qual é o mestre que ela deveria servir. E ela fala sorridente como se fosse superior a ele, sendo que é só uma empregada. E sim, ela sabe disso. Só que ela vai ter que perguntar ao jovem mestre George e responder pra ele depois. Então, escutando isso, nosso garoto fica com mais ódio ainda e simplesmente sai da mansão, indo em direção aos becos da cidade, enquanto pensa que quando parte da organização apodrece, você deve cortar para o resto sobreviver. E essa é a sua situação atual. Sendo assim, os dois entram num canto muito clandestino. E o Hans, com um pouco de medo, pergunta que lugar é esse, e ele não disse que iria pescar para acalmar a mente. Mas esse lugar não parece uma pescaria, onde tem basicamente um ringue de luta, com várias apostas rolando. E o nosso prota, observando aquilo, pergunta se o Hans não está sentindo aquilo, pois ali é onde eles irão pescar um peixe muito grande. Sendo assim, os dois vão em direção ao bar, e chegando nele, o bartender fala que esse lugar não é para crianças ficarem, e ele manda ele sumir dali, enquanto ele ainda tem tempo. Só que nesse momento, o nosso prota coloca um saco de dinheiro na sua frente, e pergunta que tipo de apostas acontecem nesse distrito. E ele pergunta diretamente o que ele tá fazendo, impedindo um cliente de entrar. Mas enquanto isso, nossa garota pensa que tem alguns motivos para ele não ter tratado a governanta-chefe de forma mais rápida, digamos. E primeiramente é que a Jenny não é uma simples governanta-chefe, e ele é a filha da babá que criou o George desde que ele era um bebê. Então se ele não for cuidadoso, apenas deixaria as coisas muito mais difíceis. E segundamente, a cadeia de comando do lado do Lucian é uma completa bagunça maior do que ele imaginou. E dada a situação estar acima do senso comum, uma solução apropriada é necessária. E finalmente, não tem como o Arquiduque não saber disso. O que em outras palavras isso quer dizer que ele vai deixar essa confusão toda para ser o seu teste. Nesse caso, ele tem que mostrar pra ele que ele é capaz de resolver isso e passar por cima de todos. E no meio das apostas, o nosso garoto observa a mão do inimigo, enquanto pensa que ele vai resolver esse problema, enquanto ele ganha muito dinheiro também. E depois de várias apostas, as pessoas em volta conversam que aquele garoto é muito sortudo e já ganhou muito dinheiro com várias rodadas seguidas. E depois de perder quase tudo, o oponente do Lucian fala que desiste, enquanto o nosso garoto pergunta por que ele tá desistindo agora, se foi agora que começou a ficar legal. E ele pergunta se ele não pode ficar mais um pouquinho, mas obviamente que ele figurante fala que não pode, e é melhor ele ir agora. Mas observando todo aquele jogo, o Hans está muito surpreso, perguntando quando ele ficou tão bom assim, enquanto o nosso garoto fala que pode começar a próxima rodada, e ele pergunta se não tem mais ninguém disposto a jogar, e ele viu ali pelos rumores, mas parece que isso é tudo que eles têm. Só que nesse momento, o nosso protinha pensa que depois de tirar tudo deles, já era hora daquele cara agir, e sendo assim, as portas são abertas, enquanto o nosso garoto observa a sua presa aparecendo, e assim um homem muito grande aparece na frente do Lucian, falando que bom, ele falhou em reconhecer alguém tão importante, e ele pede que, por favor, ele perdoe ele pelo atraso e cumprimentá-lo. E o seu nome é Hugo, o responsável por esse estabelecimento. E dando um estalar de dedos, o bartender entende e fala para os convidados que pede desculpas por qualquer inconveniência, mas devido a certas circunstâncias inevitáveis, eles irão fechar por hoje. E da próxima vez que eles visitarem, eles com certeza irão tratá-los com mais gentileza. E o nosso garoto, vendo isso acontecer, ele fala que isso deve ser muito conveniente para os outros clientes. Por outro lado, Hugo fala que esse é um preço pequeno a se pagar, para que o jovem mestre Lucian possa ficar mais confortável. E o nosso garoto dá um sorrisinho para ele, falando que já faz um tempo desde a última vez que ele saiu de casa, e ele com certeza tem um bom olho, mas também ele precisa ter uma boa intuição para viver nesse ramo. Mas Hugo diretamente pede desculpas pelo atraso em cumprimentá-lo. O nosso garoto, por outro lado, fala que não se preocupa com isso, e ele só veio ali para tomar um ar. E Hugo fala que isso realmente é absurdo, porque já faz um tempo desde que ele viu um convidado acumular tanto dinheiro assim. E se não for um problema, ele pergunta se ele se importaria de ser o seu oponente. E o nosso garoto pergunta se ele quer jogar pessoalmente. Hugo fala que é claro, mas ele não tem chances contra o jovem mestre. Mas como ele é o responsável pelo lugar, ele tem alguns truques na manga, e ele quer saber se isso não é o suficiente para passar o tempo. O nosso protinho fala que sim, é claro, enquanto Hans lá atrás tá com muito medo, pedindo para eles irem pra casa agora, mas ele já ganhou muito dinheiro, então já valeu a pena. E ele tem uma sensação ruim sobre esse cara. Ele já viu muitas pessoas assustadoras no palácio, então ele sabe como se parecem, e eles com certeza parecem com esse tipo de cara. E o nosso garoto olha para o Hans, pensando que ele com certeza não é um assistente só por aparência, e ele tem uma boa intuição, principalmente sobre esse cara, o chamado Tubarão Negro Hugo, que é um nome destinado a quem um dia sucumbiu ao submundo, e a sua jornada começou nos becos escuros de uma simples cidade. Embora tudo que ele tinha era força bruta, não havia obstáculos para ele, um homem armado com violência e astúcia. Ele teve destaque muito rápido, e depois de expandir os seus negócios para jogos de azar, contrabando e até mesmo assassinatos por encomenda, ele se tornou basicamente o rei da noite, o cara que comandava todo o submundo em 5 territórios. E depois, usando a futura divisão do Império como trampolim, ele se declarou como um barão, e renasceu como um dos senhores da Guerra do Império. Mas ele percebe que agora ele ainda é um novato, mas como Hans disse, é verdade que ele é muito perigoso, mas esse é o peixe que
ele veio fisgar, e ele com certeza vai capturá-lo. E assim, para iniciar o jogo, o Lúcio pergunta se eles jogassem um jogo simples de carta, e o Hugo fala que tudo bem. Além do mais, ele não vai definir os limites das apostas, porque ele não quer deixar o jovem mestre, que veio pessoalmente ali, ficar entediado. Enquanto o nosso garoto fala que é exatamente isso que ele estava precisando, e ele finalmente encontrou alguém como ele. E o Hugo fala que isso é uma honra pra ele, enquanto pensa que esse é um típico pirralho, que se acha por conta do nome da família. E ele nem mesmo percebe que as palavras que eles trocaram vão ser a sua ruína, e não poderia ser melhor. Mas o seu jogador ter sido enganado não fazia parte do plano, e um pirralho como ele é do tipo que se afunda quanto mais perde, e hoje ele com certeza vai devorar até os seus ossos, e ele não precisa se preocupar com mais nada. Mas nesse momento o nosso garoto interrompe o seu pensamento, enquanto o Hugo pergunta qual é o problema. O Lúcio fala que não é nada na verdade, mas antes de começarem, ele tem uma pergunta pra ele, e o Hugo fala que claro, ele pode fazer qualquer pergunta que quiser, e o nosso garoto fala que é a primeira vez que eles se veem, mas ele gostou bastante dele, e dá pra saber bastante sobre o seu líder, de ver a atitude dos seus homens. E mesmo que esse lugar não seja operado legalmente, tomar conta de uma operação desse calibre não é nada fácil, e se ele tivesse ultrapassado os limites, eles já saberiam disso há muito tempo, e teriam se livrado dele o quanto antes. O Hugo fala que entende muito bem o seu lugar, e ele vai ter certeza de não causar problemas aos seus superiores. Só que o nosso garoto dá risada, pedindo que ele não se preocupe com isso, pois ele pode ter vindo da casa Valdek, mas ele não é tão mesquinho assim. Então ele gostaria que ele respondesse a ele honestamente, quando ele planeja começar a operação em larga escala. Mas o Hugo, um pouco nervoso com essa pergunta, quer saber o que exatamente ele tá falando com isso. E o Lúcio fala que ele com certeza sabe disso. Ele quer falar sobre aquela coisa que ele está trabalhando em Bestra, ou que deixou o Hugo em choque na hora. E nosso garoto fala que é claro que ele sabe sobre aquele alucinógeno ilegal. E nesse momento a sala inteira para e encara o nosso garoto. E obviamente muito nervoso com isso, o Hans o encara sem palavras, enquanto o próprio Hugo encara ele bem sério e pergunta para o jovem mestre do que ele tá falando. E como assim alucinógeno? E o que é isso? E o Lucien fala que ele ouviu certo. E por que perguntar de novo? Ele pergunta se ele não foi instigado pela casa Logran para desestabilizar a casa Valdek, distribuindo drogas ilegais. E em pensar que um marquês daria ordens tão baixas. E existem limites que não deveriam ser cruzados. Não é mesmo, Hugo? Deixando o grandão mais nervoso ainda. Enquanto o nosso garoto manda ele esperar um pouco. E nesse caso, seria mais certo falar que ele é o mais impressionante no caso, pois ele teve a audácia de cometer atos assim no território da casa Valdek. E quem teria tamanha coragem? Pois no momento que algo der errado e ele for pego, todos os associados à casa Valdek iriam clamar por cortá-lo em pedaços, cada um deles sem exceção. E o nosso garoto pensa que Hugo deve estar com a mente uma bagunça agora. E esse plano, que quando falha quer dizer morte, foi completamente exposto para o pior grupo possível, a própria casa Valdek. E originalmente no passado, esse incidente não era para acontecer por mais de 2 anos. E naquela época o arquiduque recebeu um relatório que drogas estavam se espalhando pelo território. E mesmo ele tendo atacado as bases de operação, o Hugo já tinha fugido da cidade. E ter se ferrado no passado realmente compensou agora. E esse Hugo pergunta para o jovem mestre que deve ter algum tipo de mal entendido ali. Só que o Lúcio pergunta como assim mal entendido? E o Hugo fala que ele é só um homem fazendo dinheiro com uma loja pequena. E como assim ele poderia mexer com drogas? E com certeza alguém com inveja dele está espalhando rumores. E se ele der a ele uma chance, ele vai encontrar a fonte desses rumores com as suas próprias mãos. Só que o nosso garoto pergunta como assim rumores? Então ele aposta que o moinho de arroz que ele está apoiando é só uma loja simples. E as passagens subterrâneas que levam para os muros do seu castelo não é nada além de um dreno de esgoto. E ele fala que vai perguntar uma última vez, pois ele odeia ter que se repetir em qual estágio ele está agora. E escutando isso, o Hugo tá muito mais nervoso do que antes. E finalmente ele se deu conta que ele sabe sobre o negócio de fachada e as passagens secretas. O que quer dizer que ele sabe de tudo, e desculpas são inúteis. Então nesse caso, talvez ele deva matá-lo. E um pirralho nobre sem escolta deve ser fácil de matar com apenas um golpe. Só que nesse momento o Lucien fala para ele pensar com cuidado antes de fazer qualquer coisa, pois o que ele tá apostando agora é a sua própria vida. E ele precisa ser muito cuidadoso, considerando a sua posição. E nesse momento o Hugo percebe que tá muito encurralado, e ele é realmente um idiota. E no que diabos ele tava pensando? Em encostar suas mãos no filho da casa Valdek, ele vai estar basicamente implorando pela sua morte, e por uma tortura ainda maior. E ele sabe que precisa sobreviver a todo custo. Sendo assim, ele engole o orgulho e se ajoelha na frente do Lucien, pedindo que por favor ele o poupe. E ele acredita que ele deve ter um motivo para procurá-lo pessoalmente, pois senão a sua cabeça já estaria cortada nesse momento. E ele fala bem nervoso que vai ser o seu cachorro se ele quiser. E se ele mandar ele latir, ele vai latir. E se ele quiser que ele engatinhe, ele vai engatinhar. E nesse momento todos os outros se ajoelham também, pedindo que ele tenha misericórdia e que por favor os poupe, jovem mestre. E nesse momento nosso prota começa a fingir pensar em algo, mas logo depois ele se levanta e fala que bem, ter um cachorrinho não é tão ruim assim, mas o que ele está precisando é de um lacaio para dar ordens. E muito feliz com isso, Hugo encara e o agradece na hora, e fala que se ele der uma ordem ele fará qualquer coisa. Só que o nosso garoto fala que sabe de uma coisa, isso seria tedioso demais. E ele não parece o tipo de pessoa que ficaria satisfeito sendo só um cão de caça. E ele encara Hugo nos olhos e pergunta se ele não gostaria de tentar ser um cavaleiro, o que surpreende muito Hugo na hora, pensando sobre ser um cavaleiro. E nessa maldita pergunta, ele não queria ser um cavaleiro. E ele sabe que sim, já foi um sonho que ele desejou por muito tempo. Mas no fim ele teve que desistir, pois ficou cada vez mais claro com o passar do tempo que não importava quanta habilidade ele possuísse, ou quantas vezes ele arriscasse sua vida pelo seu mestre. No fim ele era só uma ferramenta conveniente para os nobres, porque não importava o que ele fizesse, ele não conseguia mudar esse maldito
maldito status de onde ele nasceu. E essa maldita pergunta de novo, ele não gostaria de tentar ser um cavaleiro. Mas cerrando os dentes ele se ajoelha, enquanto pensa que se ele pudesse, ele venderia até mesmo a sua alma para isso. Mas ele pergunta para o Lúcio se ele realmente pode se tornar um, enquanto o nosso garoto fala que jura pela honra da família Valdek, que se um dia ele conseguir alcançar uma honra e integridade que não tenha vergonha, então algo trivial como seus status não será um obstáculo. E ele pergunta para o Hugo se ele quer viver como um homem, ao invés de uma mera ferramenta, o que surpreende muito o carinha na hora. E sendo assim, alguns dias depois, na sua mansão, o nosso garoto reuniu todo mundo, as empregadas e os mordomos, que estão muito nervosos perante a sua presença. E o Lucien fala que hoje ele vai apresentar a todos o indivíduo talentoso que ele contratou. E agora ele pede que ele se apresente. Sendo assim, o Hugo dá um passo à frente e fala que seu nome é Hugo, e a partir de hoje ele estará servindo ao jovem mestre. E ele espera trabalhar bem com todos, encarando eles como servos, enquanto ele é a hiena, esperando pelo começo da caça. E depois que o Hugo se apresenta, o nosso garoto continua encarando todos os empregados. E nesse momento ele bate palmas e fala que certo, as apresentações terminaram. E agora eles devem trazer a empregada-chefe. Mas aquele mordomo muito confuso pergunta como assim empregada-chefe? E por que trazer ela de repente? E o Lúcia pergunta o porquê mais. A empregada-chefe também deveria conhecê-los. E eles não podem levar a mesma bronca da última vez, né? Eles não têm escolha a não se relatar a empregada-chefe e ocupar. E o Lúcia, observando todos, percebe que a reação deles é como ele esperava. A staff já passou do ponto em que métodos comuns não vão funcionar. E claro, é uma resposta muito óbvia para qualquer um. E aos olhos deles, o Lucien deve ser como uma corda apodrecida que eles podem pegar a qualquer hora. E nesse caso, nosso garoto vai ter que fazer que eles entendam o seu lugar. Sendo assim, aquele mordomo dá um passo à frente e fala para o jovem mestre que, por favor, ele considere a sua situação. E ele deve saber que o Lord George presta atenção especial na empregada-chefe e o que eles poderiam fazer. E todos eles nesse momento começam a falar muito alto, que é isso mesmo, ele tem razão. E pedem que, por favor, ele entenda. E porque agora ele está aumentando o fogo. E eles só querem viver em paz como antes. Só que no momento de raiva, o Hans explode e fala que todos eles devem se situar. Ou se eles esqueceram a tarefa de vocês. O mestre desse lugar é o jovem mestre Lucien, e não o segundo jovem mestre George. E observando tudo isso, o Hugo fala que o sênior Hans, e ele tá basicamente chamando o garoto Hans de seu sênior, o que é muito bizarro, mas tudo bem. E ele fala sorridente que o Lord Lucien pode deixar isso com ele, pois as suas palavras afiadas são boas demais para aqueles que estão ouvindo. E ele se curva para o Lucien e fala que identificou o que fazer com eles. E o nosso garoto pergunta como assim, já tão rápido? E o Hugo fala bem sério que com aqueles desgraçados que não sabem o lugar deles, incutir lealdade neles é uma questão muito simples, mas as coisas podem ficar um pouco feias. Então ele pede a sua permissão. Enquanto o nosso garoto, muito feliz com isso, percebe que ele é muito perspicaz. E esse é o primeiro motivo para ele ter recrutado o Hugo. E a sorte também está ao seu lado. E graças aos céus, que o Hugo só estava no início do negócio, de lidar com as drogas. E se isso tivesse ido um pouco mais longe, ele não teria conseguido fazer nada sobre isso. Sendo assim, ele fala para o Hugo que é claro que ele permite. E isso era exatamente o que ele queria fazer. E ele pede que ele não se preocupe com nada, pois ele quer que eles tenham um bom show. Enquanto o Hugo fala que sim, como ele quiser, assustando muito aquele empregado com as suas reações. E nesse momento, o Hugo vai até aquele mordomo. E cara a cara, o mordomo fica muito nervoso, se perguntando qual é desse cara. E porque ele parece tanto uma montanha gigante. Mas na cabeça dele, ele fala consigo mesmo que não pode ficar com medo. E ele tem que se acalmar um pouco, pois no final das contas, esse cara é só um cara das ruas. E sendo assim, ele fala para o Hugo bem baixinho que ele parece estar querendo se envolver em uma situação sem entender nada. E seria melhor ele tomar o lado certo. E ele pergunta se ele tem ideia do quão cruel é o Lord George. E as coisas estão a favor dele há muito tempo. E ele acha que ele não é um idiota que se arriscaria por alguns centavos. Só que nesse momento, o Hugo, muito puto, fala que ele tem últimas palavras muito patéticas. Enquanto o mordomo pergunta como assim últimas palavras? E o que ele quer dizer com toma um socão na cara. Quebrou até o dente do velho. E sendo jogado para o outro lado da sala, o Hans tá completamente surpreso com essa cena. Enquanto o nosso garoto tá muito feliz e animado, observando tudo calmamente. E assim o Hugo vai até aquele mordomo, enquanto ainda não se sabe se o mordomo morreu ou não. E nesse momento os outros empregados e mordomos vão gritando com o Hugo, falando que ele é um assassino. E mesmo sendo o jovem mestre que o trouxe, ele não tem o direito de fazer isso. Só que o Hugo fala que tem mais do que o direito de fazer, porque ele é um especialista em educar desgraçados como eles. E depois de um bom tempo espancando todos, do lado de fora da sala, aquela empregada-chefe vai sendo arrastada por dois empregados, enquanto ela grita para que eles a larguem, e ela mandou que eles larguem ela agora. E eles realmente acham que irão se livrar dela, mas um dos empregados muito nervosos manda que ela cale a boca agora e só siga eles logo, pois ela ainda não entendeu a situação corretamente. E assim que a porta é aberta, ela pergunta como é que ele se atreve a aumentar o tom com ela. Só que assim que ela olha, ela finalmente percebeu que algo de errado não está certo. E nesse momento, os dois mordomos que foram buscá-la falam que sobre ordens do mestre Lucien, eles trouxeram a empregada-chefe Jenny. E a Jenny começa a encarar aqueles caras que não estavam ali antes, que parecem como mercenários. Enquanto lá na ponta da sala, na janela, o nosso garoto se vira em direção a Jenny e fala que então a sua querida Jenny chegou. E ele só pediu para eles trazerem ela, mas parece que as coisas ficaram muito agitadas. E a Jenny, obviamente muito puta, encara o Lucien com ódio e começa a gritar perguntando qual é o significado disso, e se ele acha que vai se livrar dessa. E se ele realmente achou que ele ia ficar com medo, ele está completamente enganado, pois o Lord George nunca vai deixar isso passar. E se ele parar agora, ela vai deixar as coisas pararem por ali. Só que o Lucien pergunta
calmamente quem disse que ele queria parar com as coisas por ali. Logo ele vai até a sua mesa e pega um chicote e fala que as coisas só estão começando. E para sua querida empregada-chefe, ela pode dizer o que quiser, porque hoje será o seu último dia de vida. E sobre a execução nesses tempos, basicamente é o método mais ostensivo e eficiente para dar um aviso. E claro que ela tem uma justificativa, o alvo é claro, e acima de tudo é claramente marcado. Em outras palavras, mesmo sem alterar todo o círculo interno, ele fazer isso com a empregada-chefe, coloca todos os outros nos seus devidos lugares. E cara a cara com a Jenny, a garota fica com muito ódio carando Lucian, enquanto o nosso protinha pensa que isso vai ser o suficiente. E durante o dia, ele também será capaz de deixar o arquiduque sabendo. E o fracote e sensível terceiro filho não existe mais, sendo assim ele dá o comando para aquele outro mordomo lá atrás. E assim ele e o outro prendem a Jenny, mas ela que é muito confiante fala para o jovem mestre que é melhor ele pensar muito bem nisso, pois ele acabou de dizer que mataria ela. E se ele deixar pelo menos um arranhão nela, ela quer saber se o jovem mestre George vai ficar parado. E acima de tudo, a sua mãe era babá do jovem mestre George, e como filha da babá, ela é quase uma irmã para ele. Só que o nosso prota permanece calado e pergunta se isso é tudo que ela tem para falar. E ele quer saber se essas são as suas últimas palavras. E ele pergunta se tá tudo bem mesmo repetir as mesmas coisas sempre, pois se ela continua gritando o nome do seu irmão até a morte, ele pergunta se ela não vai achar isso um pouco injusto. E se ela tem mais cartas na manga, é melhor mostrar agora. E ele se aproxima mais ainda dela lentamente, fazendo ela sofrer mais ainda por antecipação, falando que acha que ela está muito enganada sobre algo, pois ele já tem mais do que o suficiente de justificativas para matá-la. Começando por insultar um nobre, negligência, incitação, fraude e muito mais. E parece que ela realmente se esqueceu só porque foram criados pela mesma babá. E ele pergunta o que ela acha que o George, que ela tá querendo tanto, vai conseguir fazer depois disso. E no máximo que ele vai fazer é bater nele algumas vezes e depois aceitar. Mas ele não vai conseguir fazer isso se o pai intervir. Ou talvez ele até o recompense, por dar um jeito em uma pirralha mal comportada, deixando a Jenny em choque na hora. Logo nosso garoto fala que o George é um dos sucessores, igual a pessoa que está na sua frente. É só você que não enxerga. E ele deu a ela uma chance da última vez, e foi ela quem se colocou nesse lugar. E nesse momento a Jenny começa a tremer de medo sobre a pressão do Lucian, e ela começa a falar que ela errou o jovem mestre, e pede que por favor ele a poupe. Só que o nosso garoto fica bem sério ainda, e manda ele encarar isso como uma má sorte, dando uma chicotada na sua cara. E após algumas horas ou minutos, não sei, o jovem mestre George e seus cavaleiros vão correndo pela mansão do Lucian, enquanto ele fala muito preocupado que isso não faz sentido. Isso é absolutamente impossível. E alguns dias atrás, foi ele quem recuou depois de ser humilhado pela Jenny, e agora ele tá enlouquecido falando que vai matar ela. Mas essa não é a única coisa estranha. E no caso de algo assim acontecer, ele colocou pessoas no anexo onde o Lucian fica, e os servos com certeza tentariam pará-lo. E o fato dessas coisas estarem acontecendo, apesar de todo o seu planejamento, quer dizer que o Lucian está controlando os servos. E o cavaleiro atrás dele fala para o jovem mestre que o relatório deve estar errado, e ele pede para ele se acalmar um pouco. E o outro fala que é isso mesmo, e considerando a personalidade dele, não faz sentido ele simplesmente machucar alguém. Afinal, ele é o que tem mais medo de você, mestre George. E o garoto pensando nisso fala que é verdade, e algo não deve estar certo. Só que nesse momento eles escutam alguns gritos. Um grito de uma garota. E nesse momento o George abre de uma vez a porta, só para encarar o nosso garoto, chicoteando a Jenny, e as costas dela marcadas de sangue. E ele fica no ódio puro, e começa a gritar perguntando o que diabos ele tá pensando que tá fazendo. Enquanto o nosso garoto se vira falando que então é seu irmãozinho, e o que o traz ali. Mas ele pede desculpas, é que ele tá ocupado agora, e manda que ele volte mais tarde, pois ele tem que tirar as raízes de impureza de hoje. Assim ele ordena que Hugo coloque ela de pé de novo, e Hugo fala que sim. E nesse momento o George, muito puto, manda o Olive e o Jet pegarem a Jenny agora, e esses dois cavaleiros avançam pra cima dos dois. Só que o nosso garoto fala calmamente para o Hugo que se alguém chegar a 3 passos perto deles, ele deve cortar a cabeça da empregada, já com o Hugo mirando na cabeça dela, enquanto o nosso prota fala que ele vai se responsabilizar por isso. E nesse momento os dois param na hora, não sabendo muito bem o que fazer. E o grande Hugo, bolado, fala que não vai deixar ela viva de qualquer modo então, e pede para ele ficar tranquilo quanto a isso. Enquanto a Jenny, chorando de medo, só chama pelo Lord George e pede que por favor ele pare isso. E o George, perplexo, manda ele tirar a adaga dela agora. E se ele não seguir as suas ordens, ele não vai cortar a sua cabeça, como a cabeça de toda a sua família, e vai pendurar nas paredes do castelo. Só que para a grande surpresa dele, o Hugo fala que não pode fazer isso. E o George pergunta como assim, enquanto o nosso grande cavaleiro fala que o seu mestre é o mestre Lucian, e ele não tem motivos para seguir as ordens de alguém que não é o seu mestre. E não importa o que aconteça mais tarde, é o seu dever seguir as ordens do seu mestre. E percebendo que realmente ele perdeu dessa vez, o George pergunta para o Lucian o que a Jenny fez para ele estar agindo de forma tão cruel. E o nosso garoto fala calmamente que ela insultou seu superior, desobedeceu ordens e até mexeu com o seu dinheiro. E ele está dando apenas algumas punições a ela. Mas ele encara o seu irmão e pergunta se ele não deveria saber a diferença entre assuntos públicos e privados, deixando o George mais puto ainda. E nos é dito que na casa Valdek, o primeiro jovem mestre Tristan Valdek e o segundo jovem mestre George Valdek estão atualmente em uma guerra de sucessão. E em outras palavras, até o dia decisivo chegar para o George, esse foi o momento mais crítico para
para ele solidificar seu chão sobre o que todos veem. Porém, ele foi recentemente humilhado em público pelo Lucien, e como resultado ele sofreu uma perda ao ter que dispensar seu cavaleiro mais próximo, o Sir Hendrik. E em uma situação como essas, se ele falhar em proteger a Jenny, que tem sido como as suas próprias mãos e pés, até mesmo dessa vez, inevitavelmente se tornará um ponto de virada, onde a desconfiança começa a se espalhar por aqueles que o seguem. E sendo assim, em pouco tempo foi um completo checkmate. Dessa maneira, o George fala que ele venceu dessa vez, e manda ele deixar ela ir, o que surpreende muito seus dois cavaleiros, e até mesmo Hans lá atrás, enquanto o Hugo ainda o encara bem sério. E nesse momento o nosso garoto dá um sorrisinho, mas não tão alegre quanto era pra ser, pensando que isso não está sendo nada divertido, e ele só quer colocar isso pra baixo do tapete com uma única frase, depois de roubar o sustento de alguém. E ele vai se perguntando se ele acha mesmo que a sua língua é pintada de ouro, e esses nobres são realmente os desgraçados. Logo nosso garoto pergunta do que o seu irmão tá falando e como assim vencer. Ele só cumpriu seus deveres como terceiro jovem mestre. Além disso, fraude é um crime que ninguém pode escapar, independente dos seus status. E se eles tivessem só que acobertar isso daqui pra frente, o que os outros iriam pensar? Mas já que o seu respeitado irmão tá pedindo tanto, ele também gostaria de encerrar esse assunto. Mas ele não tem motivo para fazer isso. E possesso de raiva, o George manda ele parar com seus círculos e explicar direto o que ele quer. E nesse momento nosso garoto larga o chicote e fala que desde os tempos antigos, aqueles que colocam a mão na propriedade dos outros geralmente recebem punições similares, como por exemplo cuspir várias vezes o valor roubado, deixando a Ginny em choque por tudo que aconteceu e principalmente o George mais puto ainda. Enquanto o nosso garoto dá um sorrisinho perguntando para o seu irmão qual é o preço que ele tem em mente. E após esse tremendo incidente, no escritório do chefe da família, o Sigmund começa a lembrar do que o mordomo disse para ele sobre todo esse incidente, e também de quando ele perguntou para o mordomo-chefe se esse relatório era verdadeiro. E o mordomo-chefe fala que sim, ele confirmou pessoalmente. O jovem mestre George pagou o jovem mestre Lucien 10 vezes mais em compensação, e o jovem mestre Lucien recrutou um estrangeiro conhecido como Hugo, e para desmascarar rapidamente os espiões infiltrados em seu anexo. E como resultado, o anexo do jovem mestre Lucien está com uma segurança maior do que qualquer outra área. E lembrando disso, o Sigmund dá um grande sorriso. Mas nesse instante alguém bate na porta, e é o nosso garoto que entra, perguntando se ele chamou por ele. E o Sigmund encara bem sério, enquanto o nosso garoto olha para ele diretamente para os olhos, e percebe que o olhar dele é diferente de antes. Logo seu pai fala que ele causou um grande furdúncio recentemente, enquanto o nosso prota fala que não foi nada demais, e ele só disciplinou alguns servos, que não conseguiram reconhecer o seu próprio mestre. Mas o seu pai fala que porém, como resultado, ele desonrou seu irmão, e o George com certeza não vai esquecer isso por um longo tempo, e ele quer saber se ele consegue lidar com as consequências. O nosso prota fala que não vai ter nada com o que lidar, pois esse foi um assunto simples de estabelecer hierarquia e colocar em ordem. E se ele fosse evitar deveres óbvios por medo de retaliação, como ele poderia usar o nome dos Valdek? E simplesmente ele fez uma escolha que não traria vergonha ao seu nome, o que deixou o Arquiduque muito satisfeito. Sendo assim, ele fala que se o George continuar causando problemas para ele está livre para revidar. Porém, se o conflito for longe demais e danificar a família, ele vai ficar ao lado do George, ele estando certo ou não. O que surpreende muito o nosso garoto, perguntando do porquê ele tá fazendo isso, enquanto seu pai pergunta por que ele tá tão surpreso quanto a isso. Pois mesmo o George tendo esse lado maníaco, as contribuições dele com a família durante os anos são significantes. Diferente dele que passou um ano inteiro recluso. E como chefe da família, escolher aquele que contribui mais com a família é apenas questão de lógica. E o nosso garoto fala que se ele não tiver enganado, isso parece uma instrução para pisotear o seu irmão e ascender. Mas o seu pai fala que é para construir sua força e se tornar ativo na família. E então assim ele saberá a resposta para a sua pergunta. E o nosso garoto pensa que ele tá querendo basicamente usar a sensação de crise para impulsioná-lo. Além disso, ele tá claramente declarando que a estrutura de sucessão será em breve. E é por isso que ele quer que ele se apresse e agarre a oportunidade antes que perda a chance. E eles perguntam se todos os pais são assim. Mas bem, já que ele tá se preocupando tanto com seu filho, ele vai dar uma ajudinha para ele também. Sendo assim, ele vai até a mesa e fala para o seu pai que falando sobre contribuições, e se ele já tivesse preparado uma jogada para isso, que por sinal é uma grande jogada, entregando um documento para o seu pai, que fala sobre o like nesse vídeo e sua inscrição no canal. E rapaziada, essa é mais uma obra nova, e se vocês gostaram dela e quiserem a próxima parte, a meta para esse vídeo são 4.000 likes. Ah, e claro, não se esquece de reparar esse vídeo que me ajuda muito. Então no mais é isso, gente, eu fico por aqui, espero você no próximo vídeo. Tchau!